Olá, meus amores! Meu nome é Laila Duarte. Eu sou médica, eu sou formada há 7 anos, eu sou pós-graduada em nutrologia pela Abram e faço pós-graduação em ginecologia e obstetrícia pela IBCMed em São Paulo. E tô aqui no Instagram há muito tempo falando sobre vida saudável, maternidade, relações familiares, empoderamento feminino e a parte que eu mais amo falar. E agora a gente tá aqui para falar sobre libido. Estamos hoje na nossa segunda aula, que é sobre autoconhecimento, que eu acredito que é uma das aulas mais importantes dentro de toda a nossa semana da libido. A libido feminina e a nossa vida sexual plena, ela tem uma conexão muito profunda com as nossas emoções, com as nossas crenças mentais. Então, por isso que é muito importante a gente estimular esse tão falado autoconhecimento, que às vezes é impossibilitado por muitos tabus sociais ou tabus que nós mesmos impomos para nós, né? Mas quem se conhece, conhece suas dificuldades, conhece os seus prazeres, conhece as suas emoções, conhece o que te dá prazer ou o que não te dá prazer. Então, por isso que é tão importante a gente falar sobre autoconhecimento. Nessa parte, a gente também acaba entrando numa gavetinha da nossa memória, onde a gente guarda todas as nossas memórias sobre sexualidade. O que a gente pensa sobre sexualidade, o que a gente viveu sobre sexualidade, o que a nossa infância nos mostrou, o que a nossa família nos fala sobre sexualidade, tá? Porque não adianta a gente trabalhar a sexualidade, nós querermos ser um corpo sexual, um corpo que sente prazer, se a gente não nos permite ser isso, né? O prazer feminino, historicamente, ele tem um caminho pecaminoso, né? Quando a gente é criança, a gente se toca, a gente olha pra nossa vulva, pra nossa vagina, a gente sente que tá fazendo algo sujo, algo errado, nós somos chamadas a atenção. É como nós fomos criadas, é como as nossas mães foram criadas, nossas avós foram criadas. É como se o nosso corpo não nos pertencesse. Se aquilo ali não fosse pra gente fazer, fosse apenas pro outro. É como se aquilo ali estivesse sendo guardado pra uma outra pessoa, que não nós, utilizasse daqui a um tempo e fosse bom apenas para aquela pessoa. Não adianta nós queremos dar prazer ao outro, oferecer prazer, sentir orgasmo, chegar ao nível máximo de excitação, se nós não nos damos auto-permissão para isso acontecer. Então, quando a gente estimula o nosso autoconhecimento, a gente abre um canal, nós canalizamos a nossa energia para permissão do nosso próprio prazer. E aí nós crescemos acreditando que esse prazer não nos pertence, que esse prazer está sendo guardado para alguém. E aí a gente acredita que nós não somos dignas de nos dar esse prazer. Mas a verdade é que a gente é muito digna disso sim, e que existe um sistema inteiro que trabalha só para isso no nosso corpo. Só que pra gente entender como esse sistema trabalha, a gente precisa olhar para ele, a gente precisa estimular. Mas esse estímulo precisa de você, precisa de mim, precisa de uma conexão. Então, assim, existem alguns passos que a gente pode utilizar para iniciar essa questão do autoconhecimento. O primeiro passo de todos é encara de frente. Olha para sua vagina, olha para sua vulva, vê as cores, observa, vê como funciona, olha, pega um espelhinho, vai para frente do espelho, olha, entende qual é a conexão do seu corpo, qual é a função da vagina e da vulva no seu corpo, qual a conexão dela com o mundo. Ela serve pra tanta coisa linda, sabe? Então, encara ela de frente, pensa, olha, vê, admira. Entenda que a sua vagina é a sua conexão com o mundo. É dali que você sai, é dali que você gera vida. Então, a vagina, ela tem uma força, uma potência energética muito grande também. O segundo passo é tocar, né? Não tem outra forma.
Aí você tem que tocar o seu corpo todo. Você toca seu rosto, cabelo, couro cabeludo, pescoço, colo, mama, seio, mamilo, barriga, toda a extensão corporal. Tem muitas terminações nervosas. Você pode fazer isso no chuveiro, com a luz apagada, se você tem um pouco mais de vergonha. É uma técnica que estimula a sua autoestima e que faz você se tocar como você gostaria de ser tocada, pra ver se isso realmente te dá prazer mesmo. É uma forma que faz você entender que o seu corpo inteiro pode te gerar prazer e que ele é sim que tem um grande potencial de prazer. Depois que você já tocou o seu corpo inteiro, você consegue entender quais são os pontos que te geram um pouco mais de satisfação, mais de prazer, aí você pode partir sim para a parte da vulva, da região clitoriana. Região clitoriana é aquela bolinha que fica ali em cima, onde é um pouquinho mais sensível do que as outras regiões da vulva. Ali você pode passar muito tempo tocando, você pode usar um óleo essencial, pode usar um óleo de coco, pode ser simplesmente água, você pode tocar com os dedos, você pode tocar com algum outro objeto seguro, sozinha, sem aquela pressão de ter orgasmo, de ter penetração, você com você mesmo, imagina o que você tem vontade, os seus pensamentos pertencem apenas a você, só você sabe o que você tá sentindo ali, só você sabe o que te dá prazer, então você não precisa ter vergonha de pensar o que te dá prazer, o que você gostaria de sentir, o que você gostaria de pedir pro seu parceiro, porque a mulher, ela é, como nós vimos na primeira aula, ela é estimulada através do pensamento, então ali é o seu momento com você. Então você tem que pensar em sexo, entender que isso não é sujo, que isso não é impuro, que o seu prazer pertence a você, tá? Então a partir do momento que você passa a tocar a sua região vaginal, a sua região clitoriana, você vai entender onde que fica mais sensível, onde te deixa com mais vontade. Você pode sim, é seguro você colocar o dedo dentro da sua região vaginal, é importante, isso é saudável. É interessante você saber qual é a fluidez do seu tipo de corrimento. Toda mulher tem um corrimento diferente da outra. Saber se no seu ciclo, na sua época do ciclo menstrual, você tem mais corrimento, menos corrimento, qual a coloração da sua secreção vaginal, qual é o cheiro da sua secreção vaginal. É muito interessante também você saber que vagina tem um cheiro característico, que não significa que é um cheiro ruim, mas não é cheiro de perfume, tá? Que o pênis também tem um cheiro característico, que também não é cheiro de perfume, que não precisa ficar limpando vagina lá dentro para ela ser interessante pro próximo, porque a vagina ela veio do jeito que ela tem que ela tem que ser. A secreção vaginal é uma secreção completamente limpa. A menstruação é uma secreção limpa. Então, a partir do momento que você introduz o dedo na sua região vaginal, você tem que entender que aquilo ali é seu, que Deus te deu aquilo daquela maneira, que foi feito daquele jeito, que é pra ser desse jeito, que não é pra ser do jeito que é da outra pessoa. Então, entenda como funciona o seu sistema, como funciona o seu hormônio, como funciona o seu humor quando você toca nessa região, como funciona o seu humor quando você vai ficar menstruada, quando você deixa de ficar menstruada, se isso vai ser bom pra você na hora do sexo, se isso não vai ser bom pra você na hora do sexo. Passe a ter mais percepções, anota, faz caderninho. Hoje, meu primeiro dia da menstruação, meu humor tá assim, assim, assim. Gostaria de fazer sexo hoje? Não, não gostaria. Me toquei, não senti legal. Então, isso tudo faz parte de um autoconhecimento. Isso demanda tempo, isso demanda paciência, isso demanda coragem, isso demanda quebra de tabus e de paradigmas. Então, isso tudo vai fazendo parte de um autoconhecimento muito interessante. De repente, quando você menos perceber, você já vai saber, eu tô menstruada, eu não gosto de transar nessa época. De repente você vai saber assim, poxa, quando eu acordo eu não gosto de ter relação. Poxa, antes de dormir é tão gostoso. Então, olha que gostoso você saber e entender quando você vai ter mais prazer e o seu parceiro, a sua parceira, a sua parceria saber disso também. Então, por isso que é tão importante você saber o que vai ser definitivo para você chegar ao orgasmo. Porque às vezes a gente tá
né, apenas numa rapidinha, você só quer mesmo gozar e acabou. Então você tem que saber o que vai te levar ao orgasmo. Ou você pede pra sua parceria, ou você mesmo faz em você, e aí você consegue ter um sexo bem gostoso, com orgasmo. Isso não significa que todo sexo precisa ter orgasmo, mas vai que você naquele dia tá querendo ter um orgasmo, então você precisa saber o que é definitivo pra você. Olha, com isso aqui eu consigo. Então você já se conhecendo, você consegue sair todo mundo feliz, satisfeito, maravilhoso, você, sua parceria. Então você não depende, você não terceiriza o seu prazer. Então o autoconhecimento também é importante pra isso. É pra você saber definir o que vai te levar ao orgasmo. Talvez um dia ou outro isso não te leve. Ok, não tem problema, porque também tem muitos fatores envolvidos, o estresse, fatores emocionais, enfim. Mas saber o que te leva ao orgasmo também é muito importante, é muito gostoso também, na verdade, né? Como eu falei, isso tudo aí é no teste, né? Com tempo, demanda paciência, demanda muita conexão, demanda muita vontade, né? Mas é uma coisa que vale muito a pena. Então, mesmo que nós encontremos barreiras para isso acontecer, é uma coisa que vale a pena a gente tentar ultrapassar. Porque o final é sempre maravilhoso. O autoconhecimento, ele nunca vai ser destrutivo. Ele sempre vai ter alguma coisa de construtivo, tá? E assim, os tabus, eles vão existir. E eu acho que vale a pena você lutar contra esses tabus, porque a maioria das vezes o tabu tá dentro da gente mesmo. Então eu vou falar um pouquinho sobre alguns tabus que existem em relação a essa questão do autoconhecimento. O primeiro tabu, eu já falei lá no começo, né? É a questão da mulher sempre ter ouvido e sempre ter sido reprimida sexualmente, porque parece que o prazer não pertence a ela, que ela tem que guardar aquilo ali pra alguém muito importante que vai aparecer no futuro. Então, quando a gente se toca, ou quando a gente se olha, ou quando a gente quer se conhecer, ainda quando criança, a gente sempre tem uma repressão, porque esse prazer não é digno de ser seu. É sempre um prazer que tá guardado pra alguém. Então, esse é o primeiro tabu. A gente precisa quebrar isso aí. O nosso prazer pertence a nós, independente da idade que a gente esteja. O toque faz parte do crescimento, da evolução da criança, do adolescente. A gente precisa ir moldando aquilo ali, levando com muito amor, muito carinho, muito cuidado, para que ele não seja um adulto no futuro que tenha sido reprimido sexualmente. E aí isso pode levar a um molde de sexualidade para diferentes causas, assim. Então, essa parte da repressão da sexualidade é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Uma outra coisa muito comum é a ideia de submissão feminina por conta de religiosidade ou até por comunidade mesmo, né? A questão familiar. Às vezes você ouve da sua família, da sua mãe, da sua avó, que você tem que ser um pouco mais submissa ao marido. E não vou discutir religião aqui agora, não tem nada a ver com questão religiosa, mas às vezes por essa questão de religiosidade você acaba não estimulando o seu autoprazer e o seu autoconhecimento, porque aquilo ali tem que sempre depender do seu marido ou da sua parceria. Então, um tabu que existe também é essa, que a mulher ela tem que ser 100% submissa ao marido e, portanto, ela não pode se conhecer. Bom, espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula, espero que vocês realmente levem pro lado prático, espero que vocês pratiquem bastante tudo que a gente falou aqui nessa aula. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês começarem a quebrar essas barreiras, quebrar esses tabus e entender que o prazer é de vocês, a vida vai dar um boom, você vai ver que a mágica acontece. Isso é uma questão de experiência própria. A partir do momento que eu entendi que o meu prazer morava dentro de mim, a minha vida sexual mudou da água pro vinho. E eu comecei a entender que eu não preciso de ninguém pra sentir prazer. Eu quero, mas eu não preciso. Então, isso aí também reflete na nossa relação com o outro, né? A nossa parceria acaba vendo isso e entendendo que... e reconhecendo que a gente também tem prazer, que a gente quer, que a gente precisa. Isso tudo reflete na vida sexual do casal, da parceria, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui ou ir lá no meu Instagram, que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. E até amanhã, na próxima aula. Nossa próxima aula chama Reconhecendo o Prazer.
tá maravilhosa também, tá? Então um beijo e até amanhã.